Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você e esteja também com toda a tua família. Obrigado por se inscrever neste canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final e eu agradeço muito a todos vocês que compartilharam os vídeos, que comentaram os vídeos e que deixaram o seu like. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E que nesta manhã, neste dia, nesta noite, seja qual for o horário que a pessoa estiver vendo esse vídeo, que ela seja alcançada pelo Espírito Santo e que Jesus Cristo, o sol da justiça, resplandeça em seu coração, em sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo, ao visitar este filho, esta filha hoje, que ele traga do céu ricas bênçãos e que todos nós sejamos, através de Jesus Cristo, supridos em todas as nossas necessidades. E que o bom Espírito Santo encontre hoje guarida, morada em nosso coração e que ele nos leve à perfeição em Jesus Cristo. Que ele arranque de nós toda maldade, todo ódio, toda inveja, todo ciúme. Que o Espírito Santo coloque em nós hoje porção plena do amor de Deus, para que possamos refletir o caráter de Jesus Cristo. Fala conosco neste dia, meu Deus, neste momento, ao estudarmos a Tua Palavra. E se tem aqui algum coração ferido, partido pelas lutas, pelas dificuldades e pelas decisões equivocadas, que o Senhor, neste momento, eu sei que o Senhor não vai secar essas lágrimas, mas o Senhor pode pelo menos apará-las e colocá-las no teu odre, inscrevê-las no teu livro, para que o Senhor, no seu tempo certo, no tempo de Deus, dê vitória a esse teu filho, essa tua filha. Ampara-nos, ó Deus, abraça-nos, acolhe-nos hoje em teus braços de amor e assista-nos em todas as nossas necessidades. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos fazer uma pausa em José. Aliás, nós agora já vamos passar para o livro de Êxodo, porque eu acredito que você já entendeu a mensagem, mas eu quero finalizar com Gênesis capítulo 49. Tem uma mensagem para a gente. Não é uma mensagem comprida, mas eu quero analisar com vocês o versículo 10 de Gênesis 49. O cetro não se arredará de Judá, e o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Meu querido, existe aqui a segunda profecia messiânica, a segunda profecia bíblica que aponta para a vinda de Jesus Cristo, o descendente.
Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira profecia onde Deus promete a Adão e Eva e seus descendentes que ele mandaria, que ele traria como fruto de uma mulher, ele traria o descendente. O descendente viria para esmagar a cabeça da serpente. O alvo, o objetivo, a missão do descendente era livrar a raça humana da serpente e dos descendentes da serpente. Lembrando que Deus não deixou de mostrar que a serpente também teria uma descendência. Então, neste mundo, nós temos duas classes de pessoas. Uma classe pertence a Deus, uma classe não pertence a Deus, pertence ao maligno. São chamados na Bíblia filhos do maligno. Em Gênesis, é descendência do maligno. Mas Deus ama a raça humana. E aqui em Gênesis 49, Deus já havia escolhido Judá como o pai do descendente. Tamar como uma das mães do descendente. A primeira foi Lia, né? E aí nós temos... Na verdade, a primeira foi Sara. Sara é a primeira, Rebeca a segunda, aí depois vem Lia, depois vem Tamar. E assim Deus vai escolhendo aí, depois passa para Raabe, a Ruth e a descendência de Davi, né? Nós temos Batseba, a adúltera, como escolhida como a mãe do Messias, para mostrar que nesse aspecto Deus é seletivo. Agora, um Deus seletivo que apresenta graça. A escolha do pai do descendente e das mães do descendente mostra graça. A única que a gente não vê defeito é Maria, a última escolhida para ser a progenitora do Messias. Mas as demais todas têm lá suas falhas. O próprio Manassés, como a gente já mencionou aqui, é alguém que eu não escolheria para nada. Mas Deus escolheu Manassés como um dos pais do descendente. Isso é graça, meu querido. Porque eu disse já nas mensagens anteriores que Deus escolheu um ser humano, apesar do ser humano, com todos os problemas do ser humano, para usar o ser humano para cumprir o seu propósito. O plano de Deus jamais será frustrado. Isaías 55, a gente leu na última mensagem, não é? 8 e 9. A palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o seu propósito. Não volta vazia. E aqui então Deus apresenta mais uma vez, ou pela segunda vez, a promessa de trazer o descendente até que venha Siló. Siló aqui não está falando de uma cidade. Inclusive tinha essa cidade lá na Palestina, né? Não sei se ainda tem, mas ela tinha na época de Abraão, na época de Moisés, tinha Siló. Na época, especialmente na época dos juízes, Siló era uma das principais cidades da Palestina. Então, alguns eventos aconteceram ali em Siló, mas Deus não estava falando do surgimento de uma cidade. Deus estava falando sobre a vinda do descendente. O cetro não se arredará de Judá. Deus aqui está falando pela boca de Jacó, que havia escolhido José
que havia dado preferência a José, que havia dado privilégios a José. Agora o Espírito Santo abre a boca de Jacó para dizer que o cetro está na mão de Judá. Que esse cetro não sairia da sua mão até que venha Siló. E Siló é Jesus Cristo. Siló é aquele que vem para tirar os pecados de muitos, como a gente leu na última mensagem, Isaías capítulo 53, versículo 11. Siló é aquele que vem para apagar os meus pecados, os teus pecados. Siló é aquele que vem para dar a gente o privilégio e o verdadeiro entendimento da graça de Deus, que Paulo vai dizer que é o grande mistério de Deus. Siló é o mistério proposto por Deus desde a fundação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1, capítulo 2. O grande mistério de Deus, revelado a nós na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Vamos ler um texto do Novo Testamento, porque esse texto vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Jesus Cristo, e nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus escolhe Jesus Cristo. No concílio do céu, há um concílio no céu. E nesse concílio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reúnem e planeja a criação do ser humano, a criação da terra, a vida na terra, planeja todas as coisas e juntos eles tomam decisões extraordinárias e misteriosas. Caso o homem transgrida a lei, caso o homem desobedeça a palavra de Deus, o que vamos fazer? O salário do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, é a morte. Então, já havia acontecido, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9, o conflito no céu. Satanás já não tem mais espaço no céu, ele é expulso de lá. Então, enquanto Satanás está perambulando pelos outros mundos criados por Deus, testando cada criatura criada, ele arrasta após si 1/3 dos anjos que se tornam tão maus quanto ele, um monte de satanases ou de satanás ou de diabos perambulando pelo universo. Deus cria o ser humano. E no concílio, então, Deus define que se, ao ser provado, o ser humano caísse em transgressão e desobediência à sua palavra, o que vamos fazer? E aí Jesus Cristo depõe sua coroa aos pés do trono de Deus, ou aos pés do próprio Pai, e diz: eu desço, eu morro pelo ser humano.
eu pago a transgressão do ser humano. O Espírito Santo então toma a decisão mais difícil para um Deus. Ele diz: eu vou morar no ser humano. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Onde Deus diz que o Espírito Santo não agiria no homem para sempre. É também uma profecia da decisão tomada pelo Espírito Santo de morar no ser humano para convencer o ser humano, para converter o ser humano, para santificar o ser humano, para habilitar o ser humano a refletir novamente o caráter de Deus. E o caráter de Deus se reflete na lei. Por isso, toda vez que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai fazer uma mudança no coração humano, apresenta que a lei será inscrita no seu coração. E lógico, coração aqui não é essa bombinha que bombeia aí, que faz com que o nosso sangue, os 9 litros de sangue que tem no nosso corpo, circule várias vezes aí durante o dia, por cada célula, por cada parte do nosso corpo, da unha do pé até o cabelo da cabeça. O nosso sangue, ele circula, trazendo oxigênio e vida às células e mantendo você e eu vivo. Deus está falando desse coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos, das nossas vontades. Deus quer trocar esse coração para que a lei dele seja inscrita em nossa mente e a gente aprenda, decida fazer toda a vontade de Deus. A graça de Deus é apresentada em Gênesis 3, verso 15, mas também é apresentada em Gênesis 49. O cetro não se arredará de Judá, nem de entre os seus braços, até que venha Siló. Jesus Cristo é a graça oferecida por Deus a cada pecador. E a gente vai encontrar dentro da Bíblia esse fio, onde o pecador ele é conduzido ao arrependimento, ele é conduzido à conversão, ele é conduzido à santificação. Tudo isso acontece na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Já expliquei aqui no meu canal que eu não gosto da palavra trindade. Aliás, ela nem está na Bíblia, mas a divindade está. Gênesis capítulo 1 apresenta a divindade trabalhando unida, trabalhando junto para trazer a vida a este planeta. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é apresentado em Gênesis 1, depois é apresentado em Gênesis 3, depois é apresentado em todo o resto da Bíblia, e Gênesis capítulo 6, nós vemos claramente a ação plena do Espírito Santo na condução dos acontecimentos que trouxe o dilúvio e poupou Noé e toda a sua família. Meu querido, minha querida, Siló é Jesus Cristo. E no concílio do céu, Deus havia estabelecido que ele seria o sacrifício perfeito pelo pecado de cada ser humano. Agora, o texto fala que Judá era o escolhido. E nesse contexto aqui, Deus é seletivo, porque ele escolhe Judá, o quarto filho de Jacó, para ser o pai do descendente. Ele escolhe Judá, o quarto filho de Jacó, apesar de todos os problemas que ele enfrentou, que ele viveu. De todas as experiências negativas por que ele passou. Ele chegou a ter um relacionamento sexual com a sua própria nora. É da nora que ele traz Pérez, que vai ser a continuação da linhagem do descendente. Percebe? Deus apresenta a graça no Velho Testamento. E às vezes eu fico pensativo, porque existe muita gente por aí dizendo que Deus
anulou o Velho Testamento. Agora, como é que eu posso ter uma compreensão do Novo Testamento se eu desprezo o Velho Testamento? Como é que eu poderia ter uma compreensão de Efésios capítulo 1, versos 3, 4 e 5, se eu não conhecesse Gênesis 49? Esse Deus maravilhoso, que ama o ser humano, escolhe a Jesus Cristo como o sacrifício perfeito para resgatar o ser humano, para salvar o ser humano, para dar ao ser humano de novo o caráter de Deus, perdido pela transgressão de Adão e Eva. A personalidade de Deus desaparece do ser humano e as nossas ações provam isso a partir de Caim. E eu quero fazer uma mensagem especial sobre Caim, quero voltar a Caim, porque nós temos que falar de adoração e a mensagem em Caim é perfeita para a gente trabalhar a questão da reverência e adoração, a verdadeira adoração. Mas não sei quando eu vou voltar a Caim, tá bom? Porque eu quero seguir um fio aqui que o Espírito Santo está conduzindo, se bem que o Espírito Santo já pediu para a gente fazer isso, para a gente voltar a Caim, para a gente fazer uma mensagem especial em Caim. Vai acontecer, e eu sei que o Espírito Santo vai mostrar o momento certo, porque o Espírito Santo, meu querido, ele trabalha pelo ser humano, ele trabalha no ser humano, e ele também trabalha através do ser humano. A verdade é que nós acabamos sendo um vaso nas mãos de Deus para cumprimento de todos os seus propósitos. E isso não é predestinação. Isso não é falta de livre-arbítrio. Ao contrário. Paulo vai dizer aí em Efésios que Deus nos predestinou em Jesus Cristo para sermos primeiro santos, né? Ele diz que Deus nos predestinou em Jesus Cristo. Ele nos escolheu primeiro antes da fundação do mundo. Portanto, não existia nenhum pecador ainda. Portanto, eu posso afirmar categoricamente para todos nós que não existe predestinação bíblica em termos de salvação e perdição. Santo Agostinho estava completamente equivocado, porque quando Deus promete o Siló, lá, Paulo vai dizer que Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Portanto, não havia nenhum pecado ainda. E, portanto, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você que talvez escandalize você. Você foi salvo antes de nascer. O sacrifício feito por Jesus Cristo, proposto lá em Gênesis 3,15 e efetuado no Novo Testamento, lá no ano 31, foi por você, mas você ainda nem existia. No livro de Isaías, nós encontramos uma profecia interessante. Deus escolhe Ciro como libertador dos filhos de Israel, mas Ciro só vai nascer 200 anos depois. O texto está dizendo aqui que Deus salvou você, que Jesus Cristo morre por você, inclusive está escrito isso, tá bom? Apocalipse 13, versículo 8. Vamos para o 13, versículo 8, porque a Bíblia mostra a verdade, meu querido. E a gente tem que seguir a Bíblia, tá bem? Observe, e adorarão a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram riscados do livro da vida. Aqueles cujos nomes foram apagados,
ou não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto por todo ser humano desde a fundação do mundo. Jesus Cristo morre por você quando? Quando ele decidiu criar você. Quando ele decidiu criar o ser humano, ele morre pelo ser humano, porque ele sabe que o ser humano vai pecar. Deus, primeiro, ele é onipresente. Segundo, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe o começo, o meio e o fim, antes mesmo de existir. Começo, meio e fim. Por isso a Bíblia apresenta que Jesus Cristo é Alfa, o princípio, ele é ômega, ele é o final. Ele sabe todas as coisas. Então o Cordeiro, o Siló de Deus, foi escolhido pelo próprio Deus antes da fundação do mundo para trazer a salvação, a libertação, a vida eterna a todo pecador. Efésios capítulo 1 comprova que Jesus Cristo não morreu por alguns, Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo veio por todos, porque ele foi escolhido antes da fundação do mundo, antes de haver pecado, ele foi escolhido para ser o nosso Salvador. E apesar de a transgressão atingir 100% do ser humano, que Eva pecou, Adão pecou, e a descendência de Adão agora herda o pecado dos pais, e todos nós, Romanos capítulo 5, né, verso 12, leia comigo, Romanos capítulo 5, verso 12, está escrito assim, ó. Porque assim como por um só homem veio o pecado a este mundo, o pecado passou a todos os homens, porque todos escolheram o caminho do pecado. Todos escolheram a continuação do pecado de Adão. Não é que Adão é responsável pelo pecado do Renivaldo. Renivaldo também escolheu o caminho de Adão, o caminho do pecado. Por isso, Romanos capítulo 3, verso 10, Deus diz: não há um justo sequer. Verso 9, que se conclui com isso? Que temos nós qualquer vantagem? Nenhuma vantagem nós temos, pois todos temos demonstrado que tanto judeus como gregos, todos estão sob a lei do pecado, sob o domínio do pecado, sobre a condenação do pecado. Não há justo, está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, Jesus Cristo é a propiciação perfeita, é o Siló de Deus. E Siló, que era onde ficava a casa de Deus, onde ficava o santuário de Moisés, Siló era lugar de sacrifício. Quando as pessoas iam matar o cordeiro para confessar seus pecados, eles iam para Siló. Mas a cidade de Siló se torna símbolo do nascimento do verdadeiro Siló, Jesus Cristo, para trazer a salvação, para trazer o sacrifício perfeito, o sacrifício final. Porque a partir de Siló, a partir de Jesus Cristo, não mais se mata cordeiro, porque o cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. O cordeiro vai ser morto. Então aqui nós temos uma profecia da primeira vinda de Jesus Cristo. Gênesis 49 é uma profecia da primeira vinda de Jesus Cristo, cujo objetivo era resgatar, redimir o ser humano. Também no Velho Testamento, que algumas pessoas hoje ignoram e desprezam e pisam aos pés,
está a lei da redenção, a lei do resgate. Quando alguém se tornava escravo por questões de dívidas, por questões de pobreza, ele se tornava escravo, então ele trabalhava 6 anos ou 49 anos, ele trabalhava esse período e então vinha o resgatador. Em qualquer momento entre o primeiro ano da escravidão e o 49º ano da escravidão, ele tinha direito a um resgatador. Era alguém que vinha e pagava o preço, pagava a dívida contraída pelo escravo e dava a ele uma carta de liberdade. Siló era o ponto de encontro, onde o sacerdote apresentava ao resgatador, ao remidor, o escravo e a dívida dele. Às vezes a dívida era muito alta, ele não tinha como pagar. Ele estava escravo porque não tinha como pagar sua dívida. E Siló era o ponto de encontro, onde o resgatador dava a ele a carta de liberdade, porque ele dizia, sua dívida foi paga. Você não é mais escravo. Siló, a cidade de Siló, ficava o templo construído por Moisés, o santuário. Siló é onde ficava o santuário e mais tarde vai ser transferido para Jerusalém, uma cidade, a capital dos jebuseus, os inimigos de Israel, os homens que enganaram os filhos de Israel e permaneceram como escravos ali. E Jerusalém se torna então o lugar de encontro do povo com Deus, porque o santuário vai ser construído vai se transformar no templo de Salomão, e ali no santuário, no templo, também era oferecido o cordeiro. De manhã e à tarde, o cordeiro era oferecido para sacrifício, para perdão dos pecados cometidos por todos os filhos e filhas de Deus. Meu querido, o santuário representa o lugar onde Deus aceita o pecador. E não venha me dizer que é uma igreja qualquer, não. O santuário pode ser você. Aliás, é você, sou eu, somos nós. No Novo Testamento, Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 1 e 2, que nosso corpo deve ser oferecido a Deus no altar, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em um culto racional. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ele diz que o nosso corpo é santuário de Deus, é morada do Espírito Santo. Capítulo 6, verso 19 e 20, ele diz que Deus comprou você, portanto você pertence a Deus e o seu corpo é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Veja que os textos vai apresentando o Espírito Santo como Deus. E toda vez que você vai ouvindo a respeito do Espírito Santo, ele está morando em você. Ele está agindo em você, por você e através de você. É o Espírito Santo, meu querido, que faz essa obra maravilhosa de nos levar a compreender o Siló de Deus. Agora o texto de Gênesis conclui dizendo que há Siló, até que venha Siló, que é o descendente, que é Jesus Cristo, que é o
o Salvador, que é o resgatador, que é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, diz que a ele obedecerão os povos. E aqui a gente mostra que a predestinação é para todos. A predestinação bíblica da salvação é para todos, porque diz que a Jesus Cristo obedecerão todos os povos da terra. Aqui não está dizendo que todo o povo vai obedecer, mas todos os povos, de todos os povos da terra, ele vai ter uma descendência. Ele vai ter o primogênito de Hebreus capítulo 13. A congregação dos primogênitos de Deus, arrolada nos céus, de todos os povos. Isaías 56 a 58, Deus apresenta a salvação de pessoas que não faz parte da linhagem dos filhos de Israel. Romanos capítulo 11, capítulo 9 a 11, apresenta a escolha de Deus para todas as pessoas que aceitam o Siló de Deus. Quando a Bíblia diz que a Siló obedecerão todos os povos, é porque a graça foi estendida para todo ser humano. Deus não precisa anular sua lei, meu querido. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus ilumina os olhos. A lei de Deus é uma cerca protetora para todos os filhos e filhas de Deus. E a própria lei se cumpre no sacrifício de Jesus Cristo, mostrando que a lei é justa, é santa, é boa, a ponto de Jesus Cristo morrer pela lei, para justificar a lei. Mas mesmo assim, ele, ao justificar a lei, ele justifica cada um de nós, porque ele assume os nossos pecados. E todo aquele que nele crê não perece, não é condenado. De João 3, versos 17 e 18, todo aquele que crê no sacrifício perfeito de Jesus Cristo não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, porque agora nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo, porque não vive segundo a lei do pecado, ele vive segundo a lei do Espírito Santo. A lei não foi anulada. A maior mentira pregada pelo cristianismo hoje é dizer que Deus anulou a lei para aceitar maior número de pessoas. Todos os que vão estar no céu, meu querido, vão estar no céu porque Jesus Cristo morreu por eles, purificou seu coração e colocou sua lei em seu coração. Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17. Não quer você hoje aceitar o Siló de Deus? Ele já veio uma vez, mas ele virá a segunda vez. Agora ele não vem mais como Siló, lugar de sacrifício. Ele não vem como sacrifício por você. Ele virá como Rei dos Reis. Ele virá como Senhor dos Senhores. Jesus Cristo agora não vem mais como Cordeiro. Ele vem como Senhor. Ele vem como Rei. Ele vem como Príncipe Vencedor. Daniel capítulo 12, verso 2 a 4, Apocalipse capítulo 19. Ele vem, meu querido. Se veio Siló, agora vem o Rei. A nova Jerusalém vai descer do céu para mim e para você. Porque Jesus Cristo nos resgatou na cruz. Na cruz do Calvário, ele pagou o preço por mim e por você. Não quer você hoje dizer sim a Jesus Cristo? Não quer você hoje ser lavado e purificado no sangue de Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo agindo em você, através de você e por você? Quer você hoje aceitar o Siló de Deus em sua vida? Quer você hoje colocar o Siló de Deus em seu coração? Quer você hoje ser liberto de qualquer escravidão que você está vivendo? De qualquer medo, de qualquer doença? Não quer você hoje receber essa liberdade plena que Deus oferece em Jesus Cristo? Não quer você hoje ter o seu nome arrolado no livro dos céus?
Se esse é o seu desejo, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu bom Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o Siló do Senhor veio. Jesus Cristo veio. É verdade que ele veio da descendência de pessoas tão ruins, mas a graça, esse fio de ouro, esse grande mistério de Deus, que nos escolheu nele antes da gente pecar, antes da gente desobedecer, o Senhor nos escolheu e nos predestinou para a vida eterna. Obrigado, meu Deus, porque o Siló veio para nos resgatar, para nos redimir. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo veio. Obrigado porque Ele se ofereceu na cruz. Ele derramou seu sangue por cada um de nós. E hoje nós queremos abrir o coração, permitir ao Espírito Santo nos convencer, nos converter e nos purificar de todo o pecado, porque nós queremos refletir a Tua glória, queremos ter de volta o Teu caráter, a Tua personalidade. Por isso nós te pedimos tudo isso, no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.